A melhor técnica de persuasão que existe para fechar vendas. Isso mesmo, esse é o tema de hoje. A melhor técnica de persuasão para fechar vendas. Fique ligado que eu vou falar muito sobre o conteúdo de hoje para você, meu amigo gafanhoto, vendedor de energia solar. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas aqui no meu canal, aqui no projeto 12K. Eu sou o Elvis e eu ajudo o vendedor de energia solar a fechar vendas em escala e com isso ter uma renda mínima mensal aí no seu bolsinho, meu amigo gafanhoto, de 12K, de 12 mil reais. Se você deseja isso, se você se vê nesse plano ganhando mais, igual ou mais de 12 mil reais por mês de comissão de renda, aqui é o seu lugar. Se você não se enxerga nisso, tá tudo bem, vida que segue, tá bom? Então o conteúdo de hoje é a melhor técnica de persuasão que existe para fechar vendas. Meu amigo gafanhoto, persuasão não tem nada a ver com vendas. Inclusive essa palavra persuasão é uma palavra pesada, né? Uma palavra horrível. Mas por que você está falando então, Elvis, isso como tema da aula de hoje? Porque eu ouço muitos vendedores que estão vendedores, não são vendedores, estão vendedores que colocam que persuasão é a arma para você convencer alguém para comprar algo de você. Galera, primeiro, você não precisa convencer ninguém. As pessoas adoram comprar. As pessoas adoram consumir. Eu adoro consumir. Você também adora consumir. Ninguém precisa convencer seu ninguém a comprar. Elvis, então o que eu preciso? O vendedor tem que ser falante? O vendedor tem que ser falar pelos cotovelos? Nada disso. O vendedor precisa ser um bom ouvinte. O vendedor precisa fazer as perguntas certas. E quais são as perguntas certas? É aquilo que faz sentido na descoberta da dor do seu cliente. Isso mesmo, galera. Esse conteúdo aqui, que eu estou colocando aqui para vocês no dia de hoje, é para você entender de uma vez por todas o significado disso tudo, que persuasão, que vendedor falante não faz a diferença nenhuma na vida de ninguém, muito pelo contrário, desgasta. Desgasta para quem quer aplicar persuasão e desgasta para quem quer, para quem está te ouvindo. É muito chato. Mas esse conteúdo, ele não é para você, vendedor palestrante de palco, que vive no país das maravilhas, achando ainda que persuasão é o que faz com que você tenha resultado. Não é nada disso. E você que fala pelos cotovelos, você deve de vender e comprar o produto de volta umas 5 vezes. Eu vejo muito isso. E eu trouxe esse tema exatamente por isso. Para você que está começando, para você que é vendedor que ainda acredita, cara, que persuasão é uma arma, você está muito ultrapassado. Como eu falei, persuasão é uma palavra feia, ela não tem sentido nenhum. Ah, persuadir, convencer. Para com isso. Quem é que vai convencer alguém de investir num projeto de 20 mil residencial, de 30 mil, ou quiçá um projeto de 300 mil, ou quiçá um projeto de 1 milhão? Vou convencer o cara. Você vai mostrar um caminho, cara. É diferente. O dia que você, meu amigo gafanhoto, entender que você não precisa vender nada, principalmente energia solar, você não precisa vender nada. Você só precisa ajudar o seu cliente a comprar. Aí você vai entender a essência das coisas. E como é que você faz isso? O dia que você entender e você conseguir descrever o problema do seu cliente, ele vai confiar em você, ele vai confiar que você tem a solução para resolver esse problema, ele fecha com você. Então, o dia que você conseguir descrever para mim, por exemplo, o meu problema, eu vou passar a confiar que você tem a solução para resolver esse problema. Nelson, mas todo mundo vende energia solar, cara. Todo mundo vende energia solar. E tudo é a mesma coisa. Se você tem esse pensamento, aí lascou de vez mesmo. Aí você não tá nem na vala comum, você tá no fundo do poço. E ó, a maioria pensa assim, infelizmente. E que bom. E que bom.
Faça aquilo que tem que ser feito, o dever de casa. Nós estamos passando por um processo no setor elétrico de turbulência que, para alguns, é um momento de crise. E, de fato, existe uma crise econômica instaurada aqui no país. Mas crise, gente, é sinônimo de crescimento rápido para alguns. Porque em momentos de crise é o momento onde aflora as oportunidades de forma acelerada. Sacou? Como assim, Elvis? Como assim de forma acelerada? Ele impulsiona possibilidades de soluções num curto espaço de tempo. E isso que vai fazer com que você acelere os seus resultados. Então, para você fechar vendas em escala, gafanhotinho, para você ter os seus 12K, você precisa exatamente entender a necessidade real que o seu cliente ele acha que sabe, mas ele não sabe. Quem acha não sabe, entendeu? Ou que você acha que sabe, mas não sabe. Então você tem que, primeiro, vá de cabeça limpa, tranquilo, e faça perguntas para o seu cliente. Pergunta de situação, por exemplo. O que você pergunta de situação, Elvis? Você precisa fazer perguntas para entender o cenário dele. Mas tome cuidado com esse tipo de pergunta, porque o que é óbvio para o seu cliente, óbvio, o que é óbvio, Elvis? O que é óbvio? Para ele é uma pergunta e resposta de forma imediata. O que é óbvio para ele e para você não é, são tipos de pergunta que enche o saco. E se o cliente perceber que você está só sondando e querendo saber algo, de repente, cuide para não ser invasivo com pergunta de situação. Mas são perguntas-chave que você já tem que estar calibradinho para você entender, principalmente agora com essas regras novas, para você entender uma possibilidade, descrever o problema dele em função de uma solução e ele avança com você. E se for uma cereja do bolo, bem azeitada, algo que você descobriu e que você acredita que dificilmente o concorrente vai levar, não leve isso no papel não. Não leva. Deixa no ar. E você tem que cada vez entregar mais, startar esse gatilho da autoridade, mas você tem que perceber que você é um ser diferente. Um ser diferente é que está conectado com a solução e a entrega. Eu estive falando agora essa semana com o pessoal, faço mentoria direto com os integradores, até do Paraná, e eu compartilhei com eles. Uma das maiores do Paraná. Surpreenda o seu cliente. E alguém me perguntou, o que é surpreender o cliente, Elvis? Aí que entra a criatividade. E a criatividade, ela tem a ver com o conhecimento do seu cliente. Você precisa conhecer ele de fato. Conhecer a pessoa que ele é, o que ele gosta, o que ele faz, o que ele aspira, expectativa, visão. Por que você tem que conhecer? Para não virar um brinde abstrato. Para não virar uma surpresa sem peso. Eu vejo muito integrador que fazem uma carrada, velho, de agenda, uma carrada de caneta, uma carrada de boné, uma carrada... Cara, eu não uso boné, saca? Eu tô falando isso que persuadir, meu amigo, é coisa que talvez existisse lá na década de 80, 90, hoje não mais. Persuadir pra mim é socar a goela abaixo. Talvez você fale, não, persuadir é convencer o cara com técnica. Quem usa técnica não precisa persuadir. Quem usa técnica demonstra uma possibilidade que o cliente mesmo compra essa ideia e ele mesmo decide. Por quem, como, quando. Volto a repetir. Um bom vendedor, um bom representante é um bom ouvinte. Esse é o gafanhoto ideal de sucesso que vai percorrer os seus 12K.
que vai fazer os seus 12K de uma forma mais efetiva, eficaz. Os clientes, normalmente, quando eu tenho esse relacionamento de atendimento, os meus clientes, normalmente se transforma em amizade. Quem são esses clientes? Integrador, principalmente vendedor de energia solar, importadores, investidores, indústrias. Quando eu falo que você precisa surpreender o teu cliente, voltando, estava falando para o integrador, quando eu falo que você precisa conhecer o teu cliente, é o mesmo que você dá um pedaço de picanha para um vegano. Não vai fazer sentido. Ou é o mesmo que você dá uma comida vegana para um gaúcho churrasqueiro que adora picanha. Não faz sentido. Entende? Então é aí que você precisa ter essa essência, esse conhecimento da criatividade, o conhecimento do seu cliente para surpreendê-lo. E quando você acha que nada mais tem por se fazer por aquele cliente, pensando que ele tem tudo, pensando que ele já está bem resolvido, aí que você se engana. Porque surpreender não é dar um brinde, vai além. Surpreender é fazer um relatório, não sei, cada caso é um caso, acabei de falar, mas de repente você tem uma criatividade de apresentar um relatório além daquilo que você está entregando. De você passar lá, quiçá nem falar com ele, mas fazer um vídeo, vou viajar aqui, de você fazendo uma limpeza e manutenção do inversor dele, um comissionamento e mandar para ele. Ou fazer um aéreo com o teu drone, ou fazer um quadro dedicado à usina XYZ e mandar para ele. Sei. Há um tempo atrás, tido como exemplo, você vai observar no escritório desse teu cliente. Eu observei que ele gostava de quadro de pescaria, tal, quadro da família, né? Quadro da fazenda dele e tal. E eu observei isso lá no passado. Falei, cara, esse cara gosta de história, né? Porque as pessoas não querem um furo na parede, ela quer aquela história, não quer um quadro na parede, ela quer a história. Para lembrar, a recordação. Aí eu falei, pô, tá aí, cara, é que tem que ser criativo, né? Fui lá, fiz um quadro e tal, né, com a usina dele, uma dedicação e tal, pá, beleza, bacana. E falei pro representante, pega o endereço e despacha. Pelos correios e tal, mas despacha, manda alguém entregar, mesmo você. Falei, Elcio, não, eu vou entregar em mãos isso aqui. Eu falei, não, despacha. Eu não tinha muito tempo para explicar. Mas, gente, naquele caso, como é uma pessoa reservada, existe 2 momentos de impacto. Imagine que você vai lá e vai entregar essa parada para ele. Ele é um mental. Se ele pega esse quadro, vai pegar o quadro, vai olhar, vai te agradecer e vai deixar ali. Depois ele pendura. Fechou? Fechou. Vai ficar grato? Vai. Tenha dúvida que vai. Mas se você tiver a oportunidade de mandar por alguém, em algum momento, ele vai abrir, ele vai ver, vai pensar em você. As experiências de uma para outra é diferente, saca? É diferente. Viver um momento onde ele tá sozinho, vendo, ou com a família, ou com alguém, falar, cara, o Elvis mandou isso aqui pra mim, cara, e uma dedicatória ali, curta, uma frase, 5 linhas. Vai oportunizar ele viver esse momento. Um momento único. São impactos diferentes, gente. E qual que é o melhor, Elvis? Testa. Nesse caso, eu quis testar esse momento exclusivo do cliente.
e não o teu momento, não é o teu momento. Não é, nesse caso, o representante ele queria ser mais interessante que interessado, e não, você tem que ser mais interessado. Faz um teste para você ver. O impacto é diferente. É como você mandar, gafanhoto, um buquê de flores. Se você é casado, você conheceu sua esposa, manda um buquê de flores. Imagine você levando um buquê de flores. É um impacto. Ela vai ver, vai te abraçar, enfim, vai te entregar, não seu namorado, enfim. Agora imagine você estando no teu trabalho, você receber isso, chega um motoboy lá e entrega. Qual que é o impacto? Normalmente a mulher, o homem, vai pegar aquilo ali, vai ler, vai pensar, vai lembrar como é. É muito louco isso, mas como é que ela possa estar, como é que ele pode estar, onde é que ele está fazendo? Qual que é o primeiro impacto? Ela vai pegar, vou mandar uma mensagem agradecendo, cara. Você vive um momento de êxtase, você vive um momento de adrenalina, você starta aí a... Cara, quanto sentimento, sacou? Então, a questão de você ter sucesso, de você fechar vendas em escala, de você ter os seus 12K, a conquista da frequência, o fechamento, nada mais é do que uma criatividade de muito trabalho, de empenho, dedicação, mas colocado em prática. Tem coisas que funcionam mais, tem coisas que funcionam menos, você nunca vai acertar todas. Quiçá nunca vai acertar de primeiro. Mas é algo que depende de você, naquilo que você tem controle. Foca naquilo que você tem controle. São seus atos. Observe também. Ah, eu não tenho criatividade nenhuma. Cara, pesquisa. Estou no Google aí, surpreendendo meu cliente. Você vai ver que são coisas simples, que não envolve brinde, vai além. Às vezes um café. Cara, já tive um fornecedor meu, dia de frio, que chegou com, cara, com um Starbucks, com chocolate, um café quente. Saca? E eu aprendi trabalhando com árabe durante 10 anos. Doutor Eduardo. Que ele dizia assim, Elvis, quando você for dar um presente para alguém, procure dar algo que você procure em algum momento, talvez por segundos ou minutos, que você pense nele. Nem que seja um par de meia. O que é um par de meia? Que número que ele calça? Como que ele é? Que calça que ele usa? Que calça que ela usa? Saca? Ah, usa 37. Usa 39. Tô pensando. Que seja um par de meia. Mas você pensou. Diferente de eu chegar com R$1.000 dentro do envelope. E falar, ó, compra o que você quiser. Olha o impacto, um par de meia, olha o impacto de R$1.000. Caso que em alguns casos, R$1.000 é muito bem-vindo. Mas certamente essa pessoa vai pegar esses R$1.000 e pagar a conta. Na maioria das vezes. Você está entendendo que eu quero, onde que eu quero chegar? Que outros também, em alguns momentos, falam, Elvis, vender é arte. O cara tem que ser artista para vender. E eu fico pensando, caramba, velho, nivelou eu lá embaixo agora, hein? Porque eu vendo, gente, há 25 anos. E você também, você vende, que sabe a vida toda. Ou se você nunca vendeu, aliás, eu sou de 82 e eu vendo desde quando eu nasci. Até para você querer um... Se você, desde quando você é criança, mamando no peito. Se você quer mamar no peito, quando criança, talvez você não se lembre, porque eu não me lembro. Mas você começa a chorar e, enfim... Ah, tô persuadindo. Não, tá persuadindo. Nesse caso, tá exigindo. Mas quando criança, se você aflora essa questão do desejo, de adquirir, de possuir, de ter, de ganhar, certamente você precisa vender algo
às vezes vender algo é a questão da aquisição, assim como todas as pessoas adoram comprar. Seu cliente vai falar que está caro, seu cliente vai falar que não é o momento, isso é normal. Seu cliente vai falar que tem mais barato, mas o cliente, ele está falando em outras palavras, eu quero, eu desejo, eu quero. É igual, quer ver, ó? Tem uma música que depois do hino nacional é ela. E ela diz exatamente isso que eu quero falar para vocês. Que é o que o cliente, em outras palavras, ele fala com essas palavras na verdade para você, mas de forma abstrata. Que é uma música assim: quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Eu sou ruim demais para cantar, tá? Quando eu digo que não quero mais você, ó, não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo. É isso que os clientes querem te dizer a todo momento. Quando eu digo que deixei de te amar, quando eu digo que eu deixei de comprar, é porque eu te amo, é porque eu compro, é porque eu quero. Gente, ouça a letra dessa música de início a fim para você ver. É o mundo dos negócios. Quando eu digo que eu não quero mais você, é porque eu te quero. Então, gente, vender arte, Elvis, depende como você vê e não tem nada de errado. Eu não vejo como arte. Eu vejo o mundo dos negócios como uma ciência que está em constante mutação, constante movimento, constante dinâmica e evolução. Tem um grande parceiro, um amigo, Ciro Bottini. Esse cara passou por vários ciclos de mercado. Se você for observar, cara, lá na década de 80, 90, que ele vinha da Shoptime, né? Quantos ciclos de mercado esse cara superou? E quantos que começaram com ele que parou no meio do caminho? Porque não se adaptou a novas tendências, não se adaptou às situações de mercado. Quantas pessoas pararam no meio do caminho? E ele está aí até hoje por quê? Porque superou isso. E o que é que eu posso falar para você? A partir deste momento, algumas dicas para você se adaptando e parar de pensar que vendas é persuasão, parar de pensar que vendas tem que ser falante. Claro, você tem que ser... Ó, você aqui é um cara mais tímido do que eu. Cara, eu sou tímido. Eu desde criança, eu me escondia atrás da minha mãe. Se alguém ficasse me olhando muito tempo, eu começava a chorar. Sim, eu sou uma pessoa muito tímida. Mas quando o assunto é negócio, parece que vira um botão e eu fico ali vidrado, cara, com esse olho aqui arregalado. Observando. E cara, se você for um cara que aplica a técnica do Fórmula Fotovoltaica, é aluno do Fórmula, você vai observar que você é o que menos fala. Mas é o que, quando fala, precisa superar objeções de forma íntegra e, na maioria das vezes, antecipá-las. É o que faz com que você saia na frente. É o que faz com que o seu cliente perceba que aí tem algo diferente. O meu índice de conversão em negócios, em energia, quando eu vou junto com um integrador ou um vendedor, ele é muito alto, perto do que nós temos no mercado. Pelo conhecimento, a busca incessante, mas não é um conhecimento de energia solar. É algo que se foi construído há 25 anos atrás. Apanhei muito, perdi muitos negócios. Tem dinheiro na mesa que eu deixei que eu nem sei quanto, com oportunidades que passaram que eu não consegui enxergar. É a vida. Talvez você, se você tem um ciclo, tem uma vida ativa
como vendedor há muito tempo, talvez você tenha passado por isso, esteja passando ou passou e nem sabe que passou, é normal. Mas o que eu coloco na mesa hoje, como eu falei, não é 4, 5, 6 anos que eu tenho no setor elétrico, mas é 25 anos de não, 25 anos de superação, 25 anos de ponto positivo e negativo, de conquistas, de buscas, de realizações e de frustrações também. É isso que transforma o teu bloqueio, né, o teu sistema imunológico de negócios mais forte, mais próspero. E assim, uma dica que eu dou para você: ajude o seu cliente a comprar. Vista, calce a sapatilha da humildade. E quando você usar esse termo, olha, indiferente com quem você fizer, não importa, eu sempre estarei aqui e quero estar para te ajudar. Você não vai fazer sentido, experimente. Mas tem que ser alguma coisa do teu coração. Não é uma narrativa chiclete que você vai falar para todos e que vai colar em todos, não. Se for algo no momento oportuno, que ele abre e você consegue fazer essa penetração de uma forma íntegra, as coisas tendem a fluir, tendem a florar e tendem a ser construídas. Outra dica: seja criativo e faça o que poucos fazem. Ser criativo não é ser gênio. Ser criativo é, se você tem dificuldade de criatividade, assim como eu, sou muito horrível, comece a observar o cliente de forma isolada, prática, e comece a conhecê-lo por dentro. Comportamento, desejos, anseios, todo mundo quer comprar, gente, todo mundo, sem exceção. Até o mais miserável quer comprar. Entendo como você, mas ele quer comprar. Se você perceber isso, faça o que poucos fazem. Vem muita gente falar para mim, cara, dia sim, dia não, meu cliente só quer saber uma coisa: investimento e retorno. E se você falar para mim qual é o investimento, qual é o retorno, ele te contrata. Você concorda comigo se eu falar qual é o investimento, qual é o retorno? Você concorda comigo que não faz mais sentido me contratar? Porque ele já sabe. E você concorda comigo que se eu fizer alguma coisa abstrata, eu estou fazendo algo em loco? E algo em loco é como se fosse uma camisa que serve para todo mundo. E a medida dele é diferente. Sacou? A medida dele é diferente. Então faça o que poucos fazem, que é algo personalizado, personificado. E comece a ser mais consultor do que vendedor falante, que acredita que persuadir é o caminho. E se você acredita, tá tudo bem. Mas teste isso que eu estou te falando. Testa essa questão de viver bem, viver em paz e ajudar o seu cliente a comprar. Diferente de querer ficar falando. E eu vejo muito vendedor que fala, cara, o cliente não me atende, vou ligar no fixo, o cliente não me atende, eu vou lá pessoalmente, o cliente não me atende. Se ele não te atende é porque não quer falar com você. E se não quer falar com você, porque não deu match. Vou desistir dele? Também não. Mas é igual veneno. Tem que ter a dose certa. Para de ser chato. Talvez não seja o momento. Senão não teria falado contigo. Saca? Então essa é a dica de hoje, galera. A melhor técnica de persuasão que existe para fechar vendas. Que é ajude seu cliente a comprar. E persuasão, meu amigo, já ficou no meio do caminho há muito tempo atrás. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no meu canal do YouTube. Ou me siga no Instagram, no Facebook. Eu posto conteúdo como esse com sacadas para te ajudar a fechar vendas em escala
e com isso ter uma receita, uma renda mínima de R$ 12.000 vendendo energia solar. Em algum momento você vai ter a oportunidade de avançar nessa jornada com o meu método, que eu ensino lá por dentro passo a passo, que é o Forma Fotovoltaica. Um método pensado, testado e aprovado, e que eu abro inscrições 4 vezes ao ano apenas. E eu vou abrir inscrição no mês de março. Para você, quem sabe, mudar de vida e aplicar algo que poucos aplicam, quase ninguém, e ter os seus resultados fazendo. Beleza, galera? Um abraço e tudo de bom!